Boa noite, pessoal! Mais uma vez, mais um programa, mais um vídeo. Hoje com um tema mais esotérico. Vamos falar então de ocultismo, os segredos do ocultismo. Parte bem introdutória, né? Só falar mais ou menos onde que começa, onde que a gente tem alguma noção, né, histórica. Muitas pessoas falam do começo, assim, ou pelo menos mais próximo das nossas tradições, o Egito Antigo, né? Mas não dá de se negar que na Babilônia, né, e tantos outros lugares existia já uma tradição esotérica, oculta. Esse ocultismo muitas vezes ele está muito na experiência. Então não adianta, por exemplo, falar, esse é o segredo do ocultismo. Aí eu coloco, por exemplo, uma estrela aqui, um pentagrama, um hexagrama, e faço um estudo em cima. Não, o ocultismo é mundo invisível. Geralmente envolve sentidos especiais, né? Sexto sentido, envolve os chakras, envolve experiências místicas e experiências práticas místicas, né? Porque o místico, na verdade, às vezes ele não é muito ativo. Ele segue mais um caminho de coração, né? Um caminho cardíaco. E o caminho ocultista é um caminho muito operativo, né? Muito prático, muito mágico, né? A pessoa ela quer modificar a realidade, quer ter modos de construir coisas, por exemplo, de interferir na natureza, né? Ela não só descobre, por exemplo, uma única força da natureza, né? O todo, é mais do que o todo. Na verdade, o ocultista ele mexe no todo, ele interfere, né, no todo, ele não só conhece o todo. Né? Porque só conhecer o todo, o místico também conhece, né? E misticismo já é uma primeira distinção aí dá para fazer do ocultismo. Sobre a Estrela de Salomão, tem um livro do Harvey Spencer Lewis, né? Aí da Rosa Cruz, que ele fala que ela é um símbolo cristão antes de ser judeu, né? E antes egípcio ainda. Então o hexagrama, né? Essa estrela de 6 pontos, ela tem um símbolo um pouco mais antigo, né? Uma tradição um pouco diferente, hoje usada nas religiões, inclusive. Então não é tão ocultista assim, né? Se não fosse ocultismo, não estaria em religiões, estaria em grimórios, estaria em livros de magia, em gramáticas, né? Chamam esses grimórios. Ou em livros de magia, ou mais especificamente em tradições fechadas, né? Em livro não adianta alguém ler, por exemplo, eu, e querer praticar, né? A tradição ela é dada de boca a ouvido por um iniciador, né? A figura do iniciador é um mistério, né? Tem linhagem, não tem, ele tem, né? Ele tem uma autoridade, ele tem o verbo, o que ele tem? Né? O iniciador ele tem alguma coisa que ele pode passar e funciona, né? Senão ele não passaria e não teria autoridade para passar a tal da iniciação. Então o ocultismo está muito dentro de escolas ocultistas também. O que são as ciências ocultas? São astrologia, magia, alquimia, né? Toda aquela lista grande, né, de ciências esotéricas que hoje está mais parecido com autoajuda, né, nos livros, só que em tradições sérias as coisas funcionam, essas tradições são bem estudadas, né, revelam o ser humano, revelam, por exemplo, uma semântica oculta, uma gramática oculta, uma numerologia, uma cabala, né, o próprio hebraico em si já tem muitos segredos aí, né, letra por letra, número por número, e dos 22 ali, né, 32 e vai embora. Então essas situações são muito interessantes, né? Então quiromancia, leitura de mão, fisionomia, que eu já escrevi, na leitura de rosto, a questão dos 4 elementos, os 5 elementos, né, água, ar, fogo e terra, que na verdade não são os elementos, na verdade são estados, né? São coisas místicas, são coisas que envolvem o mundo invisível. Quando a gente fala em ocultismo, a gente está falando de mundo invisível, né? Mas constrói templo, não constrói templo, tudo bem, no templo tem sim chaves ocultas, muitos deles tem sim, mas não é isso que é o ocultismo, não resume isso o ocultismo, né? O ocultismo é muito mais que isso, né? O ocultismo na verdade é os construtores invisíveis, por exemplo, os anjos, devas, né? Todo esse mundo invisível, elementares, né? Isso envolve o ocultismo. A simples construção de templos de pedra, por mais que eles revelem grandes segredos geométricos, numéricos, né? A proporção áurea, por exemplo, né? Que é sempre usada, e outros detalhes,
proporções astrológicas, né, que existem muito em construções, existe mais que isso. Isso não resume o ocultismo. Tem sim ocultismo também, mas não é o segredo do ocultismo. Né? Então tem uma biologia oculta, por exemplo. Né? A biologia oculta, até estava lendo no autor ali, se refere a Kundalini, a serpente de fogo. Essa serpente de fogo tem a ver muito com a coluna vertebral, né? E chakras, né? Os nossos centros de energia, que os orientais já estudam há algum tempo, né? Alguns dizem que tem uma existência, outros dizem que não existe, outros acham que já fotografou. Os chakras é um mistério, né? Mas na experiência de místicos, de ocultistas, elas existem, funcionam, né? Tem os seus poderes, né? Cada uma tem uma dimensão. Outra divisão interessante que existe no ocultismo é uma tríplice, né? Cabeça, peito e ventre, né? Papu, né? Ele faz uma divisão assim. Livros como Helena Petrova Blavatsky, né, tem muito ocultismo, fala de muito da questão da Índia, por exemplo, ela fala que é mais antigo do que o Egito, né? Eu comecei por Egito porque é o que mais nós conhecemos em escolas de mistérios, escolas ocultistas, né, esotéricas, místicas, todas aquelas que eu escrevi, por exemplo, nos meus livros, lá, Sociedades Secretas de Ocultismo, Sociedades Secretas Desconhecidas, né, que eu devo ter mais de 60 ordens ali, mas todas elas continuam uma tradição. Né, o iniciador, por mais que sejam atuais, por exemplo, no século XIX, elas têm uma grande carga, uma grande seriedade algumas. Seus fundadores também foram iniciados em grupos muito seletos. Né, então, essa tradição continua de alguma forma. Né, esse é o segredo do ocultismo. É um segredo que não pode ser falar, né, óbvio. É um segredo que tem que experimentar. Tem que ter a força, né, para você mexer com isso. Não é assim só... Beltrano, fulano vai aqui, grava um vídeo e acha que está divulgando todo o ocultismo, eu tenho todo o segredo, né? Eu acho que um amigo meu falou, um livro falou, não é assim que funciona, né? Para quem tem esse segredo não pode falar, né? E alguns ocultistas, por exemplo, falam que quem tentou revelar alguma coisa se deu mal, e certas coisas foram reveladas com brincadeiras e falsidades. Por exemplo, o Aleister Crowley é um deles, né? Ele revelou muita coisa. Com jogos ele fez brincadeiras assim, até para enganar o buscador, né, do ocultismo. Né? Então, muitas coisas que são outra coisa. A entidade falou para ele também, está meio codificado, né? Existe uma cabala da língua inglesa. Então, assim vai. Né? Eliphas Levi, né, no seu Dogma e Ritual de Automagia tem muitas coisas. Franz Bardon e tantos outros ocultistas de várias linhas, né? Muitos que são bem estudados dentro de ordens e grupos. E por isso que o livro ele pode revelar alguma coisa. Né? Alguma pessoa, um novato no ocultismo quer achar que revela ou que estuda, mas a coisa é bem mais profunda que isso. Ela tem uma dimensão do indizível, né? Do que não pode ser dito. E o que for dito vai ser sempre codificado. Né? Vai ser sempre no símbolo, vai ser dentro de uma chave, e quem não tiver a chave não entende nada. Né? Mais ou menos assim que acontece nos livros, por exemplo. Né? Então, 4 elementos, ou 5 elementos, o pentagrama, por exemplo, né? Que levar numa caixa um espírito, também é um símbolo legal. Né? Que foi um símbolo que primeiro foi usado no cristianismo, né? Era Jesus. Né? O símbolo do pentagrama era um símbolo de Jesus. Depois começaram a colocar em satanismo, começaram a colocar em outros lugares, mas o símbolo tem uma tradição mais antiga, né? Então, bem interessante. E aí tem um livro sobre ocultismo contemporâneo, moderno, ele fala de magnetismo e espiritismo, né? Do Papu, mais uma vez. Magnetismo, sim, é um bom caminho de entrada, né? Acho que antes de estudar outras coisas, o magnetismo seria um primeiro estudo, assim, né? E o espiritismo, muita coisa tem, né, do magnetismo, da metapsíquica, de magia mesmo, né, de necromancia. O espiritismo alguma coisa deve para a necromancia, apesar de ser um pouco diferente. E das ciências ocultas tem a teurgia, tem a própria alquimia, né, que é uma coisa, acho que vai um vídeo só falando de alquimia, né, uma coisa muito ampla. E também na operação da alquimia é muito profunda. Né? Não é só achar que achei um livro. A alquimia é o maior exemplo, né, dos símbolos bem fechados e com chaves, né? Não é uma coisa, né? Toda aquela simbologia forte da alquimia, principalmente em desenhos,
hieroglifos, né, e tudo mais. Figuras hieroglíficas, né, muito chaveado, muito fechado. Né? Então, o segredo do ocultismo não pode ser dito, né, mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo. Tá bom, pessoal, até o próximo programa. Confiram meus livros lá, né, Sociedades Secretas e Ocultismo, Sociedades Secretas e Magia, Bíblia e Misticismo, tudo isso tem um pouco de ocultismo nas entrelinhas. Valeu, pessoal, tchau, tchau.